Olá pessoal, tudo bem? Professor José Pereira de Lima, professor dos cursos de Teologia da Faculdade Betel, vindo aqui hoje para falar com vocês sobre o livro do profeta Obadias, um dos profetas menores. Essa disciplina é a disciplina do grupo da matéria de Introdução aos Profetas, módulo 3 do curso básico em Teologia. Você acredita que Deus castiga aqueles que afligem o seu povo? Essa pergunta é o nosso ponto de partida para que nós possamos alcançar alguns objetivos estabelecidos para este livro, para esta lição especificamente. Primeiro, nós precisamos observar o contexto histórico do livro de Obadias para conhecer e entender as razões da sua profecia. Conhecer as consequências decorrentes das antigas hostilidades que existiram entre os edomitas e o povo de Israel e desprezar as atitudes de orgulho e soberba que são pontos que justificam tais hostilidades, ok? O nome do profeta, Obadias, significa servo de Jeová. E existem diversos personagens com esse nome no Antigo Testamento. Mas não existe nada que indique que Obadias tenha sido citado em qualquer outra passagem do Antigo Testamento com referência a esses muitos personagens, como sendo ele um deles. A grande referência que nós temos acerca do profeta está no seu próprio livro, no livro que leva o seu nome. O livro do profeta Obadias é um livro em que ele narra as visões que ele recebe de Deus. Aliás, o termo visão é utilizado bastante pelo profeta para descrever o conteúdo da sua profecia, e essa expressão lança luz sobre o modo através do qual Deus costumava lhe entregar as mensagens, sempre através de visões. A profecia dele fala sobre Edom, e o povo edomita é denunciado por seu orgulho e por sua falta de bondade fraternal para com Judá. Em consequência disso, o seu julgamento no dia de Jeová é predito pelo profeta juntamente com o de todas as outras nações. Ou seja, Edom é colocado no grupo de nações a quem Deus reprova. Lembrando que Edom são os filhos de Esaú. Os edomitas são os filhos de Esaú, Judá, filho de Jacó. Eles têm um laço de sangue, um laço de irmandade, e deveriam ter um relacionamento fraternal, mas isso não existe. Os edomitas são extremamente perversos, cruéis, inimigos declarados. Em algumas observações do livro, nós precisamos, antes de adentrar profundamente no seu conteúdo, observar algumas considerações preliminares. O livro não apresenta nenhuma menção sobre a genealogia do profeta Obadias, e nem outro pormenor ao seu respeito. Obadias, que é um nome bastante comum, como já dissemos, aparece várias vezes. Existem 12 ou 13 personagens com esse nome na Bíblia. Por exemplo, nós podemos ler 1 Reis, capítulo 18, do versículo 3 ao 16, ou 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 7, capítulo 34, versículos 12 e 13. Nós vamos encontrar referência a personagens com esses nomes. Para sabermos se o Obadias que escreveu o livro é citado noutra parte do Antigo Testamento, nós dependemos da data em que a profecia de Obadias foi escrita. Como nenhum rei é mencionado, nós não sabemos com certeza a data em que essas profecias foram escritas. A única alusão histórica do livro de Obadias fala de uma ocasião em que os edomitas se alegraram com a invasão de Jerusalém e até mesmo tomaram parte da divisão dos despojos. Versículos 11 e 12 do livro do profeta Obadias fala disso. Quando você lê os versículos 11 ao 14 de Obadias, você vai encontrar o profeta se referindo a esse acontecimento. Só que, ao longo da história, ocorreram 5 invasões da Cidade Santa. A primeira foi promovida por Sisaque, rei do Egito, em 1926 a.C., durante o reinado de Roboão. Está narrado lá em 1 Reis, capítulo 14, versos 25 e 26. A segunda invasão foi a invasão dos filisteus e árabes durante o reinado de Jorão. Isso foi entre os anos 848 e 841 a.C. e está narrado em 2 Crônicas, no capítulo 21, versos 16 e 17. A terceira invasão aconteceu durante o reino de Joás. Amazias era rei de Judá, Joás, rei de Israel. Joás invadiu Judá em 790. Isso está narrado em 2 Reis 14, versos 13 e 14.
A quarta invasão foi a invasão do rei da Síria, o rei Senaqueribe, durante o reinado do rei Ezequias, em 701 a.C., e a gente encontra essa narrativa, essa citação, em 2 Reis 18 e 13. E a quinta invasão foi a invasão dos babilônicos, entre 605 e 586 a.C., 2 Reis 24 e 25 fala disso. Então nós temos aí 5 invasões durante a história do povo de Israel, durante a história do Reino do Sul, durante a história de Judá. Por conta disso, fica difícil para a gente determinar o momento em que isso aconteceu. Veja, uma é em 926, a primeira, e a última é em 586. Nós temos aí um período de cerca de 360 anos de diferença entre a primeira e a quinta, ok? Então não dá para a gente estabelecer o momento histórico em que isso aconteceu. Acredita-se, porém, que Obadias tenha profetizado em conexão com a segunda invasão, que foi a invasão dos filisteus e árabes durante o reinado de Jorão. Isso seria em 848 ou 841, conforme 2 Crônicas 21, versos 16 e 17. Acredita-se com base em algumas informações que nós talvez tenhamos oportunidade de passar para vocês aqui. Algumas inferências, ok? A destruição de Jerusalém por Nabucodonosor parece ser a menos provável. Estamos aqui falando da última invasão. Okay? Por que a menos provável? Porque não há nenhum indício no livro de Obadias, nem da destruição de Jerusalém e nem da deportação dos seus habitantes. Os profetas que se referem à destruição de Jerusalém identificam sempre o inimigo como sendo Nabucodonosor e não simplesmente chamando-os de forasteiros ou de estranhos, como faz Obadias quando fala da invasão. Sendo assim, a ocasião da profecia de Obadias é mais provavelmente a segunda, a invasão dos filisteus, das 5 invasões que nós citamos aqui, quando os filisteus e árabes reuniram-se para pilhar a cidade. Por essa época, os edomitas, que se achavam sob o domínio de Jerusalém, se alegraram com a invasão dos filisteus e a derrota de Judá. Sua alegria pela queda de Jerusalém fica bem patente e é, de certa forma, compreensível, levando-se em conta o período em que eles viviam. 840, então, seria a data provável da profecia de Obadias. Embora se leia em Gênesis sobre a reconciliação que ocorreu entre Esaú e Jacó, está lá em Gênesis capítulo 33, o ódio entre seus descendentes provocou frequentes guerras no decurso da história. E isso também é de se compreender, ok? A reconciliação entre os irmãos não alterou a condição de nenhum deles em relação à bênção liberada pelo velho Isaac. Não modificou a condição de sua descendência. Em consonância com as hostilidades que existiam entre eles, os edomitas regozijaram-se em ver Jerusalém passando por adversidade na mão dos filisteus. Falando especificamente da relação entre Edom e Judá, lembrando que o ancestral dos edomitas era Esaú, Gênesis 36, versos 1, 8 e 9 mostram isso. Suas relações estão bem descritas nos capítulos 25 ao 36 do livro do Gênesis. Desde quando as crianças lutavam no ventre da sua mãe, foi-lhe dito pelo Senhor que 2 nações havia no ventre, e que o maior é o primeiro, o primogênito, o maior servirá ao menor. Esaú é pintado como alguém insensível para os valores espirituais que, por um manjar, vendeu o seu direito à primogenitura. Hebreus 12, 16, o escritor fala isso. Ele nasceu dentro da aliança, mas ele não apreciou o privilégio e o direito de nascimento. Ele deixou igualmente de receber as bênçãos acompanhantes desse privilégio. Uma hora que ele desprezou a primogenitura, todas as promessas decorrentes na primogenitura, na condição de primogênito, foram por ele também desprezadas, e ele deixou de usufruir dessas promessas. Jacó queria a bênção, Jacó ficou com a bênção, e as promessas vieram com ela. Bom, isso vai fazer com que no futuro os descendentes de Esaú vejam, reconheçam o que perdeu, até por observar o quanto o povo de Judá prospera e é abençoado por Deus. O povo de Judá que continua vivendo na promessa, que
continua usufruindo da promessa. Isso naturalmente gera uma relação de conflito, né? De antipatia, de desprezo de um para com o outro. Em Malaquias, capítulo 1, versículo 2, o Senhor Deus declara: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por quê? Por conta dessa insensibilidade de Esaú para com as questões espirituais. Deus havia firmado um pacto com Abraão e o pacto tinha um caráter espiritual. A vida espiritual do povo, a relação espiritual e o valor que o povo dava a um relacionamento com Deus era fundamental, era essencial para que Deus continuasse no meio do povo e cumprisse as suas promessas. Esaú havia desprezado isso e então Deus havia desprezado Esaú ou Edom. Os Herodes, que nós encontramos lá no Novo Testamento, ainda falando dessa questão de conflito, veja como a coisa vem. Começa com Esaú e Jacó e a gente chega nos tempos de Cristo, durante a dominação romana, dentro da dinastia herodiana, e a gente descobre que aqueles Herodes eram edomitas e continuavam fiéis ao seu caráter, continuavam odiando Israel, continuava odiando o povo de Deus, desprezando o povo de Deus, e agora em uma condição política privilegiada, se sentindo, né, superior e se alegrando no sofrimento que o povo de Israel estava passando. Eles eram insensíveis à verdade espiritual, especialmente quando ela se mostrou corporeamente manifesta em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a perfeita representação do Jacó e de Judá. Mateus 2 e Lucas também falam isso. Gênesis 38, verso 8, nos relata que Esaú habitou as montanhas de Seir. O monte Seir é frequentemente usado como sinônimo para toda a nação de Edom. Então, eles tiveram uma origem em Esaú, passaram a ser identificados como o povo de Edom, porque o Monte Seir estava nas terras de Edom. O Monte Seir era o seu ponto de referência geográfica e por isso muitas vezes era usado como sinônimo da própria nação dos edomitas, que eram descendentes de Esaú. Edom, uma área diretamente ao sul do Mar Morto, de região muito montanhosa, que fica entre o próprio Mar Morto e o Golfo de Acaba. Ali vivia os edomitas. Dali surgiu um grupo que conhecia a lei, conhecia os costumes, conhecia as tradições, mas odiava os israelitas. Herodes, os herodianos, né, os edomitas, com a dominação romana, se mostraram tendo o perfil ideal para serem os representantes do império e governarem toda aquela região da Palestina, porque conhecia todo o povo, conhecia todos os costumes, conhecia a lei inclusive, né? Mas não se identificavam, não se reconheciam como parte daquele povo. Quando a gente lê Isaías, no capítulo 63, versos 1 ao 6, a gente tem ali um quadro vívido do julgamento que o Senhor traria sobre Edom. A participação de Edom no saque de Jerusalém em 586, conforme narra Ezequiel no capítulo 35 e conforme também fala o Salmo 137, versículo 7. Essa participação não é mencionada nos livros históricos, mas poderia ser facilmente encaixada neles, como por exemplo no trecho de 2 Reis 24:2, que fala dos assaltos de saqueadores sobre Israel. Esaú e Edom, o irmão de Jacó, e a sua descendência, ocupam um lugar de grande significação na revelação divina da verdade, sendo essa revelação focalizada objetivamente por Obadias. A profecia de Obadias, ela fala de forma objetiva acerca do caráter e do comportamento dos edomitas em relação a Israel. Nessa profecia, Jacó é o pano de fundo do quadro, já que Esaú aparece em primeiro plano. Então veja, a profecia fala de tudo o que os edomitas estão fazendo com o povo de Israel. Mas a profecia é uma profecia que revela o castigo sobre os edomitas. A profecia fala do sofrimento dos filhos de Jacó e fala da punição dos filhos de Esaú. Jacó e seus descendentes são vistos passando por sofrimento
como consequência do castigo divino. É verdade, a gente precisa entender que o sofrimento dos descendentes de Jacó também é consequência dos seus pecados. Tá? Mas isso não faz de Esaú um braço de justiça, porque o sentimento de Esaú era um sentimento de vingança. O sentimento que motivava os edomitas a investirem e a se alegrarem com o sofrimento do povo de Israel era um sentimento de ódio, um sentimento de vingança, um sentimento que não agrada a Deus. Deus não usaria eles como um instrumento de vingança, embora o povo de Israel tivesse pecado e, consequentemente, merecesse sofrer as consequências. Quando os filisteus invadem Judá, essa invasão é consequência do pecado de Judá e Deus está usando uma nação ímpia para punir o seu povo. Mas quando Esaú se alegra, se regozija, e aí os edomitas fazem isso e até expropriam os bens de Israel, Deus não se agrada disso. E Deus toma vingança sobre isso. Porque uma coisa é o servo de Deus sofrer uma ação corretiva de Deus. E outra coisa é o servo de Deus sofrer além do que deveria. Ok? Então, parafraseando a ideia, uma coisa é o crente passar por provação. Outra coisa é o inimigo investir contra o crente. A aprovação faz parte de um processo de crescimento espiritual. E Deus, nesse período da graça, nesse período sustenta, nesse período consola, embora o crente tenha que passar por isso. Mas o inimigo que investiu também sofrerá. Então, assim como Deus puniria as nações que investiram contra Israel, contra Judá, assim também o Senhor puniria Edom igualmente, tratando igualmente como as outras nações, por eles terem feito tal coisa contra o povo de Judá, contra o reino do sul. Um outro perfil, um perfil que a gente encontra no Edomita e que era um perfil de Esaú, que nós podemos ver observando os seus atos e a sua conduta, é que ele é um homem orgulhoso. Ele era um homem orgulhoso. Era um homem rebelde, um desafiador. E ele, de forma progressiva, foi alimentando esses atributos maléficos, essas características de orgulhoso, rebelde, desafiador. E isso foi se agravando nele. Então ele começa a fazer e isso vai crescendo até que fica inevitável uma destruição final. Chega num ponto que a condição se torna, digamos, irreversível, porque o caráter passa a ser forjado com esses valores e levar a pessoa a determinadas atitudes reprováveis. No Novo Testamento, o escritor aos Hebreus nos exorta, dizendo: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem e se tornem profanos como Esaú. Seguindo, ele diz: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não se achou lugar de arrependimento nele. Então veja, esse era o perfil de Esaú: orgulhoso, rebelde, desafiador, uma pessoa que podia até, por puro interesse, demonstrar dar valor a alguma coisa, mas interiormente ele não mudava as suas crenças, as suas convicções e os seus propósitos, por isso foi rejeitado por Deus. Falando de Obadias no Novo Testamento, o Novo Testamento não se refere diretamente a Obadias. Contudo, a inimizade entre Esaú e Jacó também é mencionada por Paulo. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 9, os versos 10 ao 13, o apóstolo trata dessa inimizade histórica. Obadias deu contribuições singulares para a história e para a igreja. O triste destino do filho preferido do velho Isaque, profetizado por Obadias, foi uma contribuição grande para a igreja, porque nos ensina que Deus coloca a condição moral e a retidão
acima de qualquer promessa. Aliás, as promessas de Deus estão sempre condicionadas a uma relação de fidelidade e retidão. Se isso não acontece, se aquele que recebe de Deus a promessa não se mantém em uma posição que agrade a Deus, ele, consequentemente, não experimentará aquela promessa. Pelo contrário, experimentará as consequências do seu ato de rebelião, do seu ato de desobediência diante de Deus. O livro de Obadias se refere aos destinos dos filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Eles que nasceram unidos, um pegando o pé do outro. Rebeca e Isaac protagonizaram uma das mais célebres cenas de um casamento. Gênesis capítulo 24 narra essa história e nós não encontramos na Bíblia nenhum casamento entre os descendentes ou entre os ancestrais de Jesus, nenhum casamento tão belo quanto esse. Foi uma coisa maravilhosa. E esse casamento, firmado em amor, como fruto de um plano de Deus que dá origem a filhos gêmeos, tem ao final da história desses personagens algumas cenas melancólicas e até trágicas. Esaú sendo o preferido do pai, mas sendo negligente com a promessa que o pai e o seu avô haviam recebido do Senhor. Rebeca tendo um outro filho preferido e tramando uma forma de enganar o próprio marido a quem ela amava, a fim de beneficiar o filho. Enfim, nós encontramos no transcorrer da história desse casal algumas cenas que não podemos tomar como exemplares. A ênfase no livro de Obadias está sobre Esaú, por intermédio de quem Isaac insistia que a promessa tivesse continuidade. A ênfase na narrativa sobre os descendentes de Rebeca e Isaac, sobre os gêmeos, está sobre Esaú. Era através de Esaú que Isaac insistia que a promessa feita ao seu pai tivesse continuidade. Mas Deus já tinha escolhido Jacó. Gênesis 25 e 23 deixa isso claro. A preferência de Isaac por Esaú parecia ser a melhor escolha, já que ele era o primogênito. Contudo, a história vai mostrar que ele vai dar origem a um povo insubmisso, a um povo vingativo, a um povo violento, e vai revelar, de certa forma, os perigos das escolhas humanas em oposição ou desprezo às escolhas que Deus faz. Veja, imaginemos aqui o seguinte, que a bênção da primogenitura de Isaac fosse ministrada sobre Esaú, e que Esaú, com esse perfil, desse origem aos edomitas, as consequências fatalmente não seriam boas. Deus havia escolhido Jacó, embora Isaac insistisse com Esaú, e isso nos faz refletir entre fazer escolhas e ouvir de Deus um conselho para a melhor escolha. Ser sensível e submisso ao conselho divino, independente das nossas convicções, das nossas certezas de que isso ou aquilo seja melhor. Deus sempre tem o melhor para os seus, e é importante que antes de qualquer decisão ouçamos o que Deus tem a dizer. Uma lição sobre o perigo do rancor na família está nos versículos 10 e 12 de Obadias. As nações de Edom e de Israel tornaram-se inimigas rancorosas e implacáveis. Agiam uma contra a outra, sempre em retaliação, sempre em resposta, de forma cruel, de forma implacável, sem misericórdia. Uma raiz de amargura que existiu lá atrás, como cita o escritor aos Hebreus no capítulo 12, versículos 15 ao 17, se transformou em inimizade mútua, inimizade entre duas nações que jamais seriam reconciliadas. Começou tudo em um lar piedoso, onde o favoritismo demonstrado pelos pais provocou grande inimizade entre os dois filhos e evoluiu a um estado de amarga contenda entre os seus descendentes, que começou há milhares de anos atrás, no seio de uma família, ainda hoje produz manchetes internacionais no Oriente Médio. Quando a gente observa o cenário em torno de Israel, o conflito entre judeus e palestinos, nós encontramos ali aquela raiz de amargura que nasceu no coração de Esaú,
quando viu que, pela preferência da mãe, a bênção da primogenitura lhe havia sido roubada e percebeu que essa bênção tinha muito mais do que ele pudera supor quando a vendeu por um guisado. A mensagem de Obadias não pode ser apreciada adequadamente sem o melhor conhecimento dos fatos passados naqueles dias. Este não é apenas o menor livro do Antigo Testamento, mas é também o que tem a mais longa introdução, porque ele faz a narrativa de toda uma história que se desenvolve durante séculos, para que, enfim, possa introduzir a profecia, justificando a sentença profética nos fatos decorrentes ao longo de toda a história. Alguns pontos destacados na história dos edomitas: Jacó e sua mãe traçaram um plano para arrancar de Esaú o direito da primogenitura e da bênção. Gênesis 25 diz isso, e isso precisa ser conhecido, porque isso justifica aquele sentimento de amargura que existia entre os edomitas e o povo de Israel. Eles se sentiam lesados, logrados, enganados, traídos pela própria mãe em favor do filho caçula. A inimizade e a amargura entre os irmãos até diminuem quando Jacó tem um encontro com Deus em Padã Arã, que é narrado lá no capítulo 32 de Gênesis. Mas quando Israel sai do Egito, a inimizade se torna nacional. O livro de Números, no capítulo 20, nos versos 14 ao 21, vai narrar esse estado, de agravamento da crise relacional entre os descendentes. Isaías capítulo 34, do verso 1 ao 8, e Malaquias capítulo 1 e versículo 4, deixa claro que os descendentes de Esaú serão destruídos pelo Messias quando ele vier em julgamento. Ou seja, Edom hoje não é contado como descendente de Abraão, descendente de Isaac, mas como inimigo do povo de Deus, inimigo do plano, e é contado como mais uma nação ímpia que será julgada, condenada e destruída naquele dia. Tal destruição será completa e eterna. Ainda que nações vizinhas de Israel sejam restauradas, o mesmo não acontecerá com Edom. Jeremias 49, versículo 13, deixa isso claro. O livro de Obadias é o resumo do último capítulo da história do povo. É uma conclusão sobre Edom, um povo que poderia ter se tornado grande, pois possuía sabedoria, possuía força, conhecimento da lei, mas vendeu o seu direito de primogenitura e desprezou a palavra de Deus e se tornou inimigo do povo escolhido. Eles permitiram que o antigo ciúme se transformasse em amargura e vingança, e por isso sofrerão o eterno julgamento divino. A Bíblia fala de 3 edomitas de renome. Um é Doeg, está em 1 Samuel capítulo 22. Assassinou os sacerdotes de Nobe. O outro é Haddad, está em 1 Reis capítulo 11, verso 14. Inimigo de Davi, inimigo da casa real, inimigo do povo de Deus. O outro é Herodes, que deu origem à dinastia herodiana, tentou matar o próprio Messias. Mateus capítulo 2, verso 16 fala disso. Esses são os 3 grandes destaques da descendência de Esaú. 3 homens maus que tudo o que fizeram foi contra o povo e o plano de Deus. Agradeço aqui a atenção de vocês, espero que esse rápido comentário, esse sucinto comentário sobre o livro de Obadias seja de proveito. Fiquem todos na paz do Senhor.